Olá, muito boa noite. Está começando o programa Acre Connection, Acre em Conexão com o Mundo. Hoje, quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo em todos os lugares do nosso querido e amado estado do Acre, todos os municípios aqui da capital, Cruzeiro do Sul, Jordão, Brasileia, Feijó, Tarauacá. Um imenso abraço para todos vocês que nos assistem. Obrigado pela sua companhia. E a você também que está nos acompanhando pelo YouTube. Que Deus te abençoe muito. O Acre Connection é um talk show de entretenimento, de música, de negócios, de business. E falando em liderança, em business, em negócio, está tudo ali juntinho, está tudo amarrado. Eu tenho uma grata alegria de conversar com uma pessoa destemida, uma vencedora na vida em todos os sentidos. Eu que no passado tive uma experiência com ela no sentido acadêmico e hoje ela que passou no último concurso de cartório, de notário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Tenho a honra de conversar com a doutora Núbia Soares. Boa noite, doutora Núbia. Boa noite, professor. Posso te chamar de professor? Pode sim. Obrigada, é uma honra estar aqui. Depois de tanto tempo, né? Verdade. Retornar e ver o senhor. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Como a vida e o mundo giram, né? Dá voltas. Doutora Núbia. No passado, que ano era aquele, Núbia? 2007, 2008. Estamos quase 20 anos de lá para cá, praticamente, né? 20 anos. E aí eu tive a honra de saber que dos teus vários sucessos na vida, além de um casamento consolidado, que para mim isso é marcante. Parabéns, né? Deus te abençoe, abençoe teu esposo, os seus filhos lindos, que você teve. Eu acho que a família, a família é a base de tudo. Sim. É uma instituição que Deus colocou aqui na terra e eu fico feliz de estar nesse casamento e que com certeza vai ser até o final. Sim. Eu já falei pro meu marido, a gente só casa uma vez só. Verdade, que bom, que maravilha. Acho que o maior projeto de Deus para nossa vida é a família, né, professor? Verdade. E aí, de acadêmica de direito para notária ou tabeliã? Vamos contar um pouco essa história pro pessoal, ou oficiala, né? Não tem essa diferença? Vamos explicar pro pessoal como que a gente se conheceu, né? O professor Robson foi meu professor de Constitucional. Estava até comentando com ele aqui nos bastidores que... Ô matéria, viu? Travei em Constitucional. A primeira prova que eu fiz de Constitucional foi uma prova assim, bem difícil, mas foi um aprendizado, né? Uma experiência que eu precisava passar. Então, na minha vida acadêmica, quando eu iniciei o direito, o professor Robson foi meu mestre em direito constitucional. Obrigada, professor, pelos ensinamentos. Claro. Mas, então, como que foi a minha trajetória, né? Como que eu iniciei? Como eu disse, a família é a base. E eu tive o meu pai como meu instrutor. Então, eu tive meu pai sempre como meu mentor. E como eu vim daquela geração, né? Daquela base familiar que você precisa respeitar os pais. Então, meu pai decidiu a minha faculdade. Ele falou assim, você vai fazer direito. Naquela época aqui, não sei se você lembra, mas não tinha medicina, era só direito e engenharia. Você tinha que escolher. Então, ele falou, você vai fazer direito. Ele queria que eu fizesse direito e depois engenharia, né? Essa é bem a verdade. Mas... Se errasse em um, daria certo no outro. Ele falou, faz direito, depois você faz engenharia. Não, pai, só direito. E aí, eu comecei a fazer direito. E meu pai é corretor de imóveis, né, dono de imobiliária, e ele tinha muito contato com os cartórios. Então, o que ele fez? Quando eu comecei a faculdade de Direito, precisava aqueles estágios obrigatórios, ele chegou para mim e falou assim, filha, você vai estagiar no cartório. Não fazia ideia do que era um cartório, de verdade, não fazia ideia. Bom, né, obediente, claro, vamos lá. Legal. E o estágio era gratuito. E meu pai, ele sempre me ensinou muito o valor de dinheiro, essa questão financeira. A gente sempre teve essa educação financeira em casa. E quando ele me disse, o estágio é gratuito, você vai ter que ir com o seu carro gastar sua gasolina, aquilo não fechava a conta para mim. Não fecha a conta, não tem como fechar essa conta, né? Eu vou estar perdendo dinheiro aí fazendo esse estágio. Mas a verdade é que eu me apaixonei. Quando eu entendi o outro lado do balcão, eu comecei o estágio no registro de imóveis. E aí eu falei assim, gente, isso aqui é para mim. E eu até brincava com os meus colegas, né? Eu falei assim, olha, quando eu sair da faculdade, todo mundo, o que é que você vai ser? O que é que você vai ser? Quando eu sair da faculdade, eu não sei o que eu vou ser, mas eu sei que eu vou terminar sendo dona de cartório. A gente brincava, né? Dona de cartório, porque, na verdade, o
o correto é titular de cartório. Sim, A gente presta serviço público. Mas no popular a gente fala dono de cartório. Sim, verdade. Então, na faculdade mesmo, professor, na faculdade eu já sabia o que eu queria. Então, eu terminei a faculdade, aí passei na OAB, advoguei na área imobiliária, sempre foi a minha paixão. Na verdade, eu era corretora. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu era corretora de imóveis. Que legal. Meu pai também, vai lá e faz o curso do Cresce. Que legal, Fui lá, fiz o curso do Cresce, tirei a carteirinha. E aí, quando eu passei na OAB, comecei a advogar só na área imobiliária. E apaixonei, entrou na veia, imóveis, gostei do universo e continuei estudando, né? Continuei estudando para concurso. E a trajetória foi muito desafiadora, porque eu engravidei no último período da faculdade, né, com meu esposo, que estou casada com ele até hoje, vai ser pro resto da vida. Legal. Então, quando eu comecei a estudar, a gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha acesso a vários cursos, né? A internet ainda era tudo muito limitado. Muito arcaico, não era? Muito, não tinha... Hoje, quando você entra assim, em concurso de cartório, parece 10 mil cursos para você fazer à sua disposição. Sim, verdade. Você vai lá, escolhe o melhor professor e faz. Antigamente, você não tinha essa opção. Ainda mais aqui no Acre, né? E não tinha uma rede de amigos que queriam também estudar para concurso, era tudo muito diferente. Mas... sempre... eu acho que Deus trilhou, Deus foi trilhando, sabe? Deus foi me mostrando, é aqui que você tem que ir. Então, quando eu decidi, realmente, eu queria estudar para ser tabeliã, era o meu sonho, realmente, de consumo ser tabeliã, a jornada foi ficando fácil, apesar de desafiadora. Não vou dizer que eu não tive obstáculos, né, para vencer. Mas o que eu posso até deixar para quem está interessado em fazer concurso público, eu tinha um filho, meu filho tinha 2 anos, quando eu comecei a estudar firme, né? E eu trabalhava, eu advogava, então eu chegava em casa, eu tinha que dar conta de marido, eu tinha que dar conta de filho, tudo isso, todas as questões que mulheres têm que dar, né? Só que quando eu chegava, dava 8 horas, 9 horas, que era o horário que eu tinha para estudar, 8 horas, 9 horas da noite, às vezes, professor, eu estava assim, esgotada. Totalmente esgotada. Sem força alguma. Mas aí eu sempre gostei muito de estudar a mente, gostei muito de estudar a mentalidade, essas questões. E eu entendi que o meu cérebro precisava criar um hábito. Então, o que eu fazia? Eu estava cansada, era 9 horas da noite, eu estava extremamente cansada, eu não conseguia ler nada. Mas o que eu fazia? Eu sentava. Eu sentava e ficava lá na mesa, até meia-noite, que é o horário que eu me permitia dormir. Legal. Eu dormia de meia-noite, né, até 6 da manhã. Então, eu ficava ali, criando esse hábito, até que começou a fluir, né? Depois, mesmo cansada, sentava ali, às vezes cochilava um pouco, mas não me permitia dormir. Legal. Eu não me permitia dormir. Eu realmente tive que blindar a minha mente para isso, para não entrar nesse conforto. É muito bom você estar numa cama quente, no ar-condicionado. Maravilhoso. Né? Tendo coisas para fazer. E, então, eu acredito que se eu fosse atribuir... o que você atribui ao seu sucesso? Primeiro, a escolha. Primeiro, eu escolhi. Né? Eu escolhi o que eu queria e fiz por onde. E não me permiti certos prazeres. Né? Então, fui lá, forçava mesmo a situação e vamos ficar aqui até o horário de estudar. Que legal. Engraçado, Núbia, que a gente encontra, eu acho que você já passou por isso, muitas pessoas no cotidiano dizem que os filhos devem escolher a profissão que achar melhor, que se adeque a ele, porque o importante é ser feliz. Tem essa vertente, que eu respeito, e aqui também não cabe a gente discutir, porque é toda uma questão científica. Porém, uma linha que eu costumo seguir, e que você seguiu também, é dos pais orientarem os filhos, mas não é aquela orientação vaga, aquela orientação meio que impondo, né? Segue por esse trilho, segue por esse caminho. Porque os pais já vivenciaram muitas coisas, né? Então já sabem muito da vida. No meu caso também foi um pouco parecido, que desde muito cedo o pai falou, ou engenharia ou é direito também, ou engenharia ou é direito. E aí eu fui e eu gostava muito de computação. Meu sonho era ser da ciência da computação. Passei para a ciência da computação, mas escolhi direito por orientação do meu pai. Então tem muito isso, né? E aí eu já faço até um parêntese também, que no mundo antigo os filhos seguiam as profissões do pai, né? Jesus, Cristo da Bíblia, carpinteiro por conta do padrasto. Verdade. E muitos foram assim, e é legal também quando o filho
aceita a orientação do pai e segue, não é, Núbia? Tem essa pegada também. Tem esse outro lado da moeda, né, Núbia? Sim, agora que a gente tem filhos, né? Eu penso muito nisso. O meu filho vai fazer 16 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Imagina, eu não tinha maturidade nenhuma. Se fosse para mim escolher, talvez naquela época eu fosse escolher moda. Né? É o que mais, o que mais tinha a ver. Então, assim, a gente precisa orientar os nossos filhos, dar direção, né? Dar o direcionamento. Porque eles não têm conhecimento, eles não têm a maturidade, a experiência necessária para fazer determinadas escolhas. É uma escolha de uma vida. Então, aos 17 anos, eu escolhi a minha profissão. Imagina, e estou até hoje nela. Não vou revelar a minha idade, mas já estou há bastante tempo nela. Então, mas graças a Deus, sou muito feliz. Porque eu escolhi e aceitei essa escolha, né? Na verdade, meu pai me orientou e eu aceitei essa escolha. E é uma outra questão também, professor, de a gente trazer... essa questão da responsabilidade, né? Tem muita gente que você vai conversar e fala assim, meu pai que escolheu a minha profissão, mas não sou feliz com isso. Gente, é uma questão de responsabilidade, você tem que ter responsabilidade. O mundo adulto é um mundo de responsabilidade. Você fez ali 5 anos numa faculdade, encara aquilo ali, vai fazer o teu ganha-pão daquilo, é questão de responsabilidade. Então, eu nunca deixei essa dúvida ficar comigo. Será que era para mim ter feito outra coisa? Não, nunca deixei. Fiz direito, vai ser daqui, gostei daqui, vamos fazer gostar. Né? Tem vários livros que falam que o amor não é um sentimento, o amor é um comportamento. O que é que isso significa? Que é hábito. É você criar amor por aquilo. Então, a questão dessa escolha é a mesma situação. É você criar, gostar daquilo, trazer positividade para aquela situação e aceitar a responsabilidade que lhe foi dada. Para mim é simples assim, não tem muito... Verdade. Vamos continuar nesse tema, Núbia, no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection. Eu tendo a honra de conversar com o Núbia Soares, a única acriana que foi aprovada no concurso vou dizer, notários e registradores. De notários e registradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Núbia, como você estava dizendo, e aí você vai falar de princípios para os concurseiros, para os empresários, em ambos há uma vida de renúncia, uma vida de dedicação, não é? Muita dedicação, muita renúncia, mas tem algumas questões que podem ajudar a gente, como o senhor trouxe, né? Essa questão de princípios. Eu tenho certas frases que eu trago comigo, e isso me ajuda muito no dia a dia. Então, por exemplo, nessa época que eu estava estudando, é muita renúncia, gente. O grupo social, você acaba deixando os amigos um pouco de lado, a família também fica um pouco de lado. Teve todo o apoio dos meus pais, todo o apoio do meu esposo. Sem ele apoiando, com certeza eu não teria conseguido. E tem alguns princípios que eu trago comigo. Um deles é muito famoso. Tudo que você planta, você colhe. É muito certo. A colheita é muito certa. Então, isso eu tenho muito enraizado comigo. É só eu plantar o que eu quero colher lá na frente. Então, a gente precisa saber, né? E a visão. A Bíblia traz muito isso pra gente. A questão da visão, o sonho. E aí, professor, quando eu trabalhei na imobiliária, né, com meu pai, ajudando e tudo, eu entendi que a gente precisava liderar. Comecei a liderar pessoas, né? Eu fui corretora, mas eu exerci o cargo de gestora comercial. Então, tinha vários corretores ali, subordinados, né? Não gosto nem de usar essa palavra, mas ali, sobre o meu crivo, né? Que eu precisava cuidar. Eu sempre penso assim, eu preciso cuidar dessas pessoas. Deixa eu só fazer Desculpa. Não, imagina, eu que peço desculpa por te interromper, mas eu só quero fazer um parênteses aqui. Você fala imobiliária e tudo mais, e liderança. Eu acredito que seja por isso que a Imobiliária Rio, que é do seu pai, que é da sua família, está entre as imobiliárias consolidadas no mercado, né, Núbia? Sim, graças a Deus. Não falamos isso no primeiro bloco, mas me permita falar aqui nesse momento. A Imobiliária Rio, que é da sua família, está consolidada, e parabéns a todos vocês por isso, mas vem obviamente, né, de estruturas, de processos, de prosseguimentos que vocês colocaram lá dentro, né? Sim, quando você entra, a imobiliária hoje tem 23 anos de mercado, é uma imobiliária realmente que está consolidada, a gente passou aí pela... 2009 teve uma crise, teve aquela crise, a bolha nos Estados Unidos, a gente passou pelaquela crise, 2014 veio uma crise, 2016 também. Então, veio o impeachment da Dilma. Então, teve várias crises que abalaram o mercado imobiliário, né?
E muitos corretores, muitas imobiliárias nesse tempo, professor, sumiram. E é um pouco do que a economia ela é muito cíclica, né? E é um pouco do que a gente vai começar a viver agora. A gente começa a ver uma taxa de juros muito alta, né? A Selic aumentou. Então, a gente começa a ver uma queda na procura pelos imóveis. Então, só sobrevive nesse mercado quem realmente tende, quem realmente é competente e eficiente. Né? Graças a Deus, a imobiliária está consolidada. Mas, voltando a essa questão da liderança, a gente entende... na verdade, eu tive que... Quando eu assumi esse papel de gestora comercial, e eu entendi que eu precisava cuidar dessas pessoas, realmente é um ato de cuidado, é um ato de servir, é um ato de amor com essas pessoas. Eu aprendi a amar gente, eu aprendi a amar pessoas. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da minha profissão também como tabeliã. Eu gosto de atender aquelas pessoas que vêm lá da zona rural, aquelas pessoas que vêm sem conhecimento e realmente dar aquela explicação. E eu até falo dos meus colaboradores hoje no cartório. O cartório de Porto Acre é um cartório que eu quero que seja referência em atendimento. Legal. A gente tem essa cultura de burocratizar, né? Ter tudo muito burocrático, principalmente quando se fala o nome cartório. Quando você fala o nome cartório, a primeira palavra que vem na mente, burocracia. Burocracia. Então, é isso que eu quero desvincular da imagem do cartório. E a gente consegue fazer isso, desde que a gente consiga dar um atendimento adequado. Aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum chegam no cartório. Então, o meu papel como líder é esse. Fortalecer o meu grupo, fortalecer os meus colaboradores para que possam prestar esse atendimento diferenciado. Mas voltando aqui para a liderança, voltando para esse recorte. Então, quando eu comecei a fazer esse papel de liderança, e você começa a estudar, e teve um livro que eu li, eu não recordo qual agora, mas ele dizia o seguinte: a empresa é reflexo dos donos. E quando eu li essa frase, eu disse, meu Deus, porque você sempre costuma colocar a culpa nos outros, né? É o corretor que não está vendendo bem, é o mercado que não está legal, alguma coisa que está... cliente que não tinha dinheiro. E quando eu li isso no livro, que a empresa é reflexo do dono, eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. E alguma coisa errada comigo, porque sou eu a gestora dessas pessoas. E aí eu dei um passo para trás. Então, eu dei um passo para trás. Em 2015, eu fiz um curso de inteligência emocional e aí comecei nesse estudo, né? E fui melhorando. Quando você melhora como pessoa, automaticamente a tua liderança melhora. Porque você vai... É muito isso mesmo. Você precisa ser uma pessoa melhor para que os teus liderados sejam uma pessoa melhor. Você não lidera falando, você lidera pelo exemplo. Né? Verdade, o exemplo arrasta. Verdade. E quando eu falo de liderança, pessoal, eu não falo só para quem tem colaboradores. É liderança dentro de casa, é liderança na família, é liderança na igreja. Né? Aonde você exerce esse papel de liderança. Então, eu comecei a entender que eu precisava melhorar como pessoa. E aí, comecei nessa busca, né? Nessa busca contínua. Foi quando eu comecei a me aproximar mais de Deus. Porque não existe não existe você se autoconhecer, você conhecer a Jesus. Não existe isso. Verdade. Né? Então, fui buscando e fui aprimorando, fui entendendo como era essa questão da liderança. E assumi o cartório em 2017. Quando eu assumi o cartório em 2017, o cartório era público. Não tinha... Nenhum dos servidores podia vir comigo porque eles eram concursados. Então, eu assumi o cartório sem experiência, nunca tinha passado por um cartório meu, para chamar de meu, e tive que montar uma equipe toda do zero. Então, foi um desafio, assim... E era eu já trabalhava com cartório, mas trabalhava do outro lado do balcão, né? Não trabalhava no balcão interno. E eu assumi um tabelionato de notas, fiz um estágio no registro de imóveis. Então, não tinha muito a ver. E tendo que montar toda essa equipe do zero, né? Consegui montar essa equipe do zero, consegui aumentar o faturamento do cartório, que também não é uma coisa muito fácil, né? Porque cartório é aquele preço tabelado, você não pode fazer muita divulgação, enfim. Mas deu certo. E aí me apaixonei pela liderança, me apaixonei por pessoas ainda mais e comecei a entender que essa era a minha missão de vida. Né? Então, hoje eu trago muito isso para mim. A minha missão, e eu falo sempre isso para todo mundo que se conecta comigo. Quem se conectar comigo e não sair melhor, eu falhei. Então, lendo aquele livro, comece pelo porquê. Por que você acorda todos os dias cedo? Eu acordo para que as pessoas que se conectem comigo sejam melhores. De verdade mesmo. Legal. Porque você aprende a gostar das pessoas. Né? Então, você aprende a gostar dos seus colaboradores, aprende a gostar aprende a amar de verdade. Seus colaboradores, as pessoas que estão ali em volta de você. E isso é liderança. Para mim, liderança é isso. Primeiro, você precisa amar essas pessoas. E quando a gente fala amar, não é
vamos colocar assim, ser mole, da abertura, não é isso. É impor limites, a gente impõe limites para os nossos filhos, que a gente ama, mas é, de fato, trazer aquela liderança mais generosa, assim como Jesus. Sim, né? Assim como sim. Jesus serviu e ele amou todos os discípulos. Sim, verdade, verdade, Núbia, verdade. Núbia, eu fico imaginando você no seu percurso de concurseira, porque eu sempre tenho falo para meus filhos em casa, que estudar a profissão, trato como profissão, é a profissão mais difícil que existe. Sim. Né? Quando você realmente pega um estudante profissional, eu que no passado tive a felicidade, a alegria e a graça dos meus pais me bancarem, e aí eu tive essa responsabilidade de me tornar realmente um profissional, um estudante profissional. Mas como é chato, hein, Nogueira? Se alguém fala assim, é prazeroso. Não é prazeroso. Você que está nos assistindo, que é concurseiro, que estuda, você que tem que lidar com pessoas, às vezes não é prazeroso. É terrível. Porque não tem aquela, vamos dizer assim... A liberação de dopamina, né? Que hoje a gente busca nas redes sociais. Não tem. É maçante, você ficar sozinho. É solitário. Demais. É uma trajetória solitária. Você estudar para concurso público e é desafiador demais. A fase, assim, para mim, que eu mais tive dificuldade foi com relação às revisões. Porque eu estudar de novo aquele tema que na minha cabeça eu já sabia que eu sabia, vou estudar isso aqui de novo. Então, para mim, era o mais difícil. E depois, professor... Mas é tudo uma jornada, pessoal. Você vai construindo realmente uma jornada. Depois você entende que a questão não é nem a velocidade. A questão é a constância. Daí eu entendi que eu precisava estudar todos os dias. Não importasse o que acontecesse, mas eu precisava estudar todos os dias. Ainda que eu não pegasse aquela doutrina clássica, pesada para estudar, eu tinha que estudar todos os dias. Como que eu fazia? Se o dia tivesse sido muito, muito, muito puxado, muito estressante, eu pelo menos resolvia questões. Legal. E aí resolvia as questões mais fáceis, porque às vezes é bom você se desafiar, mas eu resolvi as questões mais fáceis para eu não me frustrar. Então, eu sempre trabalhava isso muito comigo, sabe? Eu vou resolver umas mais fáceis para eu acertar, ficar feliz com esses acertos. E assim foi indo, e graças a Deus deu certo. Então, eu fui aprovada na Bahia, depois eu fui aprovada em outros concursos, mas o meu sonho sempre foi voltar para o Acre, que é o meu estado natal. Por conta dos meus pais, por conta da família, eu sempre tive essa base familiar muito forte. Legal, é interessante. Então, sempre esse foi meu sonho. E agora eu aposentei dos concursos. Agora, o meu estudo é só voltado... Na verdade, eu ingressei no mestrado, né? Então, nem aposentei assim dos estudos completamente, porque eu gosto de pesquisa, então ingressei no mestrado. Mas agora o meu foco vai ser total para gestão. Então, a minha ideia é investir ainda mais, né? Em conhecimento, gestão, formar processos, cultura. Então, vamos fazer assim, no próximo bloco a gente conversa um pouco mais sobre estudos e gestão. Maravilha. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, conversando com a doutora Núbia Soares, a única acriana aprovada no concurso do Tribunal de Justiça para notários e registradores. E que agora é tabeliã e oficial lá, do cartório de Porto Acre. Doutora Núbia, é uma alegria ter um acriano aprovado no concurso, mas também é uma tristeza porque você foi a única. E acredito que mostra que nós, acrianos, ainda estamos um pouco atrás dos verdadeiros concurseiros dos grandes centros, né? E na verdade, professor, tem isso também, né? A questão do nosso ensino, da nossa busca, mas também a divulgação. O mundo dos cartórios ainda hoje está muito em voga, realmente, de uns tempos para cá. Aumentou muito a procura, mas ainda é um mundo assim meio apartado, meio fechado. E apartado até da faculdade também, né? A gente não viu direito notarial e registral, então você não tem isso na faculdade. É engraçado não ver que muitas pessoas falam assim, às vezes a gente perguntava, aí elas, eu quero ser advogado. Perfeito, está dentro do normal. E a outros falaram, eu quero ser delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal, quero ser juiz e promotor. Aí não sabiam eles que
os concursos, né, de notário e registrador, como a gente fala vulgarmente, os concursos de cartório, são os que dão mais remuneração, né, para os seus titulares, né, Nubia? Há controvérsias, porque ao mesmo tempo que você recebe, né, todos os emolumentos, você também tem todos os custos. É uma atividade empresarial. Verdade. Então, até muitos colegas me perguntam, eu quero começar a estudar para concurso. E eu sempre falo antes, olha, não entra nessa só por conta do valor. Porque tem meses e meses, você tem que ter estômago para trabalhar com cartório. É uma atividade realmente empresarial, você vai liderar pessoas. Hoje, no cartório, eu faço muito mais gestão de pessoas, gestão de processos, implementando a cultura, do que um ato notarial, um ato registral. Mas muito mais. 80% do meu tempo é voltado para a gestão. Legal. E 20% para os atos. Eu pego os atos mais complexos. Né? Uso capião, quando algum escrevente meu não consegue lidar com aquela situação que eu estou ali para auxiliar. Mas a minha atividade principal hoje não é ficar atrás do balcão, reconhecendo firma, fazendo escritura, não é. Liderando, no plano estratégico mesmo. Exatamente, né? Total no plano estratégico. E se você ficar no plano também operacional, você fica estressado, porque é tudo em cima de você. Verdade. Então você tem que sair do operacional, tem que sair do plano tático, ficar ali no estratégico, realmente no estratégico, para poder fazer com que a tua equipe não fique sobrecarregada. Você lidar com muitas situações ali dentro do cartório, né? São valores econômicos vultuosos. Geralmente, quem precisa de um cartório nunca precisa na paz. Eu vou no cartório, tranquilo, registrar uma escritura. Não, a pessoa sempre está aperreada para registrar aquela questão, registrar aquele imóvel para poder receber um dinheiro. Então, a economia gira muito, né, com o mercado imobiliário. Verdade. Então, a gente acaba recebendo toda aquela pressão. A gente recebe toda essa pressão. Então, você como um cargo de liderança... a gente exerce realmente esse cargo de liderança, a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa cuidar dos nossos liderados para minimizar essa pressão do trabalho, né? Verdade, verdade. Deus, coloca pra gente aqui as imagens, por favor. Cartório de Porto Acre, ficou bonita a logo, ficou bonito esse destaque. A logo eu trouxe, professor, para homenagear o Estado. Eu me senti muito honrada em poder passar no Acre. E eu trouxe a logo eu queria que a bandeira do Acre fosse a representação da minha logo. A gente fica feliz por você ser do Acre, nada contra as pessoas de fora, mas sim, como a gente fica feliz de um acreano, de uma acreana, passar num concurso tão difícil, um dos concursos mais difíceis que existe no Brasil, é o de cartório, né? É o de notário e registrador. Como é difícil, até porque não tem na faculdade. Sim. Né? É um mundo novo, então você termina praticamente os 5 anos para começar uma nova, entre aspas, faculdade, especialmente para o concurso de cartório, né, Nubia? Exatamente. E entender esse mundo extrajudicial. Hoje ganhou muito espaço, né? O CNJ, as leis deram muito espaço para os cartórios e, graças a Deus, a gente vinha exercendo essa função com muito ética, muito respaldo, muita segurança, trazendo muita segurança jurídica. Por exemplo, professor, hoje os inventários eram feitos no cartório desde 2007, se não me engano. E agora, hoje, pode ser feito inventário com menor. Então, olha o leque de amplitude que os cartórios estão abrangendo. O uso capião também é feito dentro do cartório, a adjudicação compulsória. Então, o senhor, como advogado, sabe muito bem todas essas questões que a gente sempre levava para o judiciário. E que demorava muito. Não por culpa dele, mas por culpa da própria lentidão da justiça. Exatamente, por conta da excessividade de atos que precisa ter, né? Sim. No cartório é muito mais simples. Então, é muito mais simples. E por ser mais simples, mas sem deixar a segurança jurídica de lado, que é um dos nossos pilares, a segurança jurídica, é mais eficiente e mais ágil, acaba sendo mais ágil. Então, até busca e apreensão, os cartórios vão começar a fazer. Tem muita novidade vindo com relação ao protesto também, execução dos títulos. Sim. Então, tem muita coisa boa que os cartórios vão poder auxiliar a população. Inclusive, professor, na abertura do ano judiciário, né, o ministro Barroso falou que a justiça estava em todos os municípios do Brasil. Eu assisti e quando ele falou, eu falei assim, olha, eu atuei em um município de 3 mil habitantes, lá em Nova Ibiá. Lá não tinha poder judiciário, mas tinha um cartório, o extrajudicial estava lá. Então, na verdade, o extrajudicial, ele é um braço do judiciário. Sim. E ele, sim, está em todos os municípios de Rio Branco. Que legal. De Rio Branco não, aliás, do Brasil. Inclusive no Jordão, Santa Rosa do Purus, tem um cartório lá. Que
Que legal. Alguém está respondendo. Que legal. Isso é muito bom, isso é muito importante para a segurança jurídica, para o desenvolvimento e cidadania das pessoas, né, Núbia? O Leôncio, coloca mais umas imagens, porque a doutora titular do cartório de Porto Acre, tabeliã e oficiala, também é mentora. Eu vem muito dessa paixão, né, por pessoas, dessa paixão por liderar, dessa descoberta e essa vontade de inspirar, né, essa vontade de ser uma referência, um ponto de referência para as pessoas, principalmente para as mulheres. Claro. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu não tenho nada de extraordinário, de verdade, eu não tenho nada de extraordinário. Então, se eu conseguir, todo mundo consegue. Claro. E com essa minha paixão por liderança, essa minha paixão por inspirar, aí eu abri uma turma com 2 amigas de mentoria para tabeliães. Já está acabando, a gente vai fazer a última aula amanhã, mas foi uma satisfação dar aula, ministrar aula, gostei bastante. E é isso, estamos aí para inspirar, ajudar, auxiliar. As pessoas falavam para mim se eu gostava de dar aula e falava de remuneração, eu falava, olha, não olha para a remuneração não. Agora o prazer é imenso, é imensurável. E eu costumava brincar, é um amor bandido. Porque você tem a riqueza de passar a informação, de ter relacionamento com as pessoas, mas, infelizmente, principalmente na rede privada, a remuneração dos professores ainda é muito baixa. Sabe, quando você está na Universidade Federal, é um pouco melhor do que na privada, mas na privada é muito baixa. Porém, a satisfação que você tem de passar o conhecimento, de ver alguém que lá na frente vai se tornar uma referência, é algo extraordinário que não tem preço, né? Não tem preço. E eu sou assim, eu não seguro nada. Eu não seguro conhecimento. Eu não tenho essa de, vai escondendo aqui. Às vezes os colegas de concurso pediam meus cadernos, toma. Na faculdade pediam meus cadernos, toma. Eu não escondo nada. Então, é realmente uma questão de transbordo. Tudo que é o conhecimento que eu tenho que repassar. E a gente aprende muito repassando o conhecimento. A gente aprende com os outros, né? Professor, todo santo dia eu aprendo com um colaborador meu. Como ser uma pessoa melhor, como fazer da maneira certa. Todo santo dia eu estou aprendendo com as pessoas. Verdade. Se você se permitir isso, você vai aprender também. Verdade. Se você não ficar com a mente cauterizada, deixar ela aberta, com certeza você vai abrir. Eu digo isso porque você, sua turma e todos, sempre me ensinavam quando eu dava aula, eu sempre trazia algo de bom para a minha vida. Então era gratificante, não tinha... Essa troca de experiência, né? Eu gosto muito disso. Que legal. E doutora Núbia, faz parte do nosso programa a gente chamar o único artista caricaturista do estado do Acre. Esse é muito fera, gente. Daniel Cabral. Esse artista é muito bom. Às vezes ele gosta de ser chamado de Daniel Cabral, né? Esse sotaque diferenciado. Ai, gente, olha aí. Ele é muito bom. Legal, Daniel. Parabéns, Daniel. Obrigada. Já é o segundo, gente. Tem uma honra. Tem o segundo e tá guardado, viu? O primeiro tá lá bem guardado. Vamos colocar num quadro, numa moldura. Ele que é artista caricaturista. Você quer fazer uma caricatura sua ou dar de presente para alguém, que é um presente inusitado, diferente. É um presente que chama atenção, viu? Chama atenção. Dá um impacto. Fala com o Daniel Cabral, siga nas redes sociais, Daniel Cabral AC, caricaturista, um artista de mão cheia, um cara extraordinário, um amigão, um parceiro. E falando de redes sociais, doutora Núbia Soares, a sua mentoria que é voltada apenas para as tabeliãs, faça um clamor. E você também que está nos assistindo, clique lá nas redes sociais da doutora Núbia, quem sabe ela faça uma abertura para outras pessoas também. Vamos estudando. Só para aproveitar aqui o gancho do nosso artista, eu perguntei para ele como que vê, né? Como que ele aprendeu, se ele fez algum curso, alguma coisa. E, gente, é talento nato. Ele aprendeu, diz ele que desde pequeno, então é talentoso, viu? Podem adquirir, que vale muito a pena. O cartório? As redes sociais. Tá nas redes sociais? Tá nas redes sociais. Hoje o mundo requer as redes sociais, né? Hoje a gente vive no digital. Então, o meu pessoal é nubia.soares 1 e o do cartório é Cartório Porto Acre. Digita lá, Cartório Porto Acre, tem muita informação para você que quer iniciar nesse ramo de estudo de cartório, por onde começa, tudo, começa a me seguir que a gente vai dar muita dica legal aí. E ela não vai falar, mas eu falo por ela, os cartórios hoje estão bem abrangentes, não se limitam apenas na região, mas alguns negócios de outras cidades podem ser levados ao cartório. Consegue dar uma pincelada sobre isso, doutora Núbia? Consigo. É o notariado, né? Na verdade, é uma legislação, uma normativa do CNJ,
é o provimento 149, e hoje os cartórios são digitais. Isso, só quem ganha com isso é a população. Então, hoje você consegue praticar atos da sua casa, qualquer lugar que você esteja do Brasil ou fora do Brasil, em qualquer cartório do Brasil também. Tem um fato também, doutora Núbia, de alguns negócios em Rio Branco podem ser levados até Porto Acre, se não me engano, eu acho que inventário, Assim, por meio procuração. todos os negócios podem ser feitos no cartório. Reconhecimento de firma, autenticação de documentos, tudo via digital agora. Que legal. Agora é pela plataforma do e-notariado. Que legal, que legal. Conversei com a doutora Núbia Soares, tabeliã e oficiala do cartório de Porto Acre, a única acreana aprovada no último concurso do Tribunal de Justiça para notários e registradores. Doutora Núbia, que honra, que satisfação. Foi um prazer, obrigada. Fiquei à vontade. Que bom esse reencontro, né, professor? Verdade, verdade. Feliz. E você Obrigada foi mesmo. uma aluna excepcional, foi uma filha excepcional e maravilhosa, com certeza uma esposa maravilhosa. Agora, uma tabeliã e uma oficiala de cartório, né, com muito prazer, eu digo isso, com muita alegria, né, foi algo paulatino que chegou a desdobrar nisso. Muito sucesso. Deus abençoe. Muito sucesso e que o cartório de Porto Acre cresça muito, dando segurança a todas as pessoas. Amém, obrigada. Gente, quem precisar de qualquer orientação jurídica com relação a cartório, pode procurar a gente, que a gente está à disposição. Obrigada. Legal. Você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa. Até amanhã. Até mais.